Olá, viva pessoal, bom dia. Daqui é o professor Abreu, mais uma vez. Hoje eu quero partilhar convosco este modelo de anteprojeto que é usado em todos os ICED de Angola. Eu me refiro precisamente ao ICED do IJE, Luanda, Cabinda, Huambo, Lubango e Sumbe. Eu tenho este modelo no formato Word. Quem quiser, eu acho que este modelo resolve todos os problemas para quem não sabe como começar a escrever o seu anteprojeto. Ele é bem prático, né? Eu elaborei um anteprojeto completo. Este é diferente de todos os outros modelos, porque com este você consegue escrever o seu anteprojeto de forma fácil. Aqui inclui todos os elementos e também eu desenvolvi. Também a explicação será mais demorada porque ele tem todos os detalhes. Com este modelo no formato Word, o que você poderá fazer é simplesmente colocar o regulamento, o regulamento não, né? Você poderá colocar o logotipo da sua universidade, né? Eu coloquei aqui todos os logotipos, né? Se haver um outro ICED que eu me esqueci, então também o modelo não foge deste. Então você poderá colocar apenas o logotipo da sua instituição, né? Este detalhe é interessante. E também poderás colocar aqui o departamento, né? Aqui pode ser departamento de ciências da natureza, ou do ensino de matemática, né? De geografia, o instituto superior, né? Esta expressão é geral para todos, ok? Instituto Superior de Ciências da Educação. E aqui você poderá colocar o seu tema. O tema é este, né? Que eu uso como exemplo: recursos didáticos no ensino e aprendizagem de equações do primeiro grau com duas incógnitas na 9ª classe no colégio número 25 do município de Catete, né? Este é um anteprojeto que eu criei como modelo. Aqui aparece o seu nome, né? Aqui está o meu nome, o seu nome, o local, Cabinda, né? Huambo, Lubango, IJE, pode ser também o IJE. Estes são os elementos da capa. Na folha do rosto aparecem esses elementos. Aqui você poderá colocar o seu nome e a seguir o tema. Como podem observar, com este modelo você tem um anteprojeto pronto. Então você só vai substituir, né, com o seu nome, o seu tema, o nome do orientador. Aqui o nome do meu orientador é o Tsona João. De novo local aqui, né? Podemos avançar. Normalmente na página após a folha do rosto aparece um índice provisório. Vou colocar a fotografia, a imagem aqui. Aparece um índice provisório. E eu também fiz. Poderão ver como é que ele está. O índice provisório é este. Ele é constituído por uma introdução, que não aparece os subtítulos, e depois o capítulo 1. Vamos marcar também o capítulo 1, esta parte, né? Que tem como objetivo, né, estudar os conceitos, como aparece aí, conceito-chave em equações de primeiro grau com duas incógnitas, importância do ensino da equação, desafios comuns no ensino da equação, contribuições de recursos didáticos, aplicações práticas das equações do primeiro grau. O que você poderá mudar, né, colocar o seu tema, e o índice tem o mesmo formato. Comece
por definir conceitos e importâncias do ensino, do conceito, né? E desafios, contribuições e aplicações práticas. Com certeza o seu orientador também poderá corrigir se haver necessidade. Depois a metodologia tem basicamente o mesmo formato. É digno de nota que o interessante é que o capítulo 1 responde uma das tarefas científicas, né? A metodologia responde, ela aparece aqui também, repeti infelizmente por engano, mas ela aparece aqui. Propostas de atividades educativas. As propostas de atividades educativas aparecem no capítulo da metodologia. Ele responde também um dos objetivos, né? Uma das perguntas científicas. E nos resultados da pesquisa, análise e valorização das atividades educativas no campo, também são respondidas duas tarefas. Ok, que são essas. Análise esboçada do programa, atividades educativas sobre e apresentação dos resultados pós-texto, né? A apresentação são estas. Apresentação e análise do resultado do pré-teste e apresentação e análise do resultado pós-teste. Este é o modelo geral para os ICED, né? Em Angola. Então, na introdução, o que você poderá fazer? Como eu disse, o vídeo ficará um pouco longo. Na introdução, você poderá contextualizar o tema. Vejam só o que eu escrevi aqui na introdução. Vou poder ler para terem uma ideia de como farão no vosso trabalho. Eu fiz o seguinte. O colégio número 25, localizado no município do Catete, esse colégio não existe, é apenas um exemplo, desempenha um papel crucial na formação acadêmica dos estudantes da 9ª classe. Nesse estágio, os alunos são induzidos a conceitos matemáticos mais complexos, destacando-se as equações do primeiro grau, com duas incógnitas. A compreensão dessas equações não apenas amplia a base matemática dos estudantes, mas também desenvolve habilidades analíticas e de resolução de problemas essenciais para seu progresso educacional e futuro profissional. Coloquei também ali a fonte, né? Onde eu me baseei para desenvolver esta ideia. Então, como podem ver, ela introduz o tema, contextualiza o tema e termino com este parágrafo, né? Esses são os parágrafos finais da introdução. Neste contexto, preste atenção nestes parágrafos, são interessantes. Neste contexto, a interação entre professor e alunos desempenha um papel crucial ou importante na eficácia dos resultados didáticos. A criação de um ambiente colaborativo e participativo onde os estudantes se sintam encorajados a expressar dúvidas, compartilhar ideias e explorar conceitos de forma coletiva contribui para um aprendizado mais significativo. A flexibilidade e a adaptabilidade por parte dos educadores são essenciais para ajustar estratégias conforme as necessidades individuais dos alunos. Ok, proporcionando um ambiente de ensino que seja ao mesmo tempo desafiador e apoiado. Desta forma, a introdução de recursos didáticos no colégio número 25 de Catete, vejam, não apenas visa uma assimilação eficiente de conteúdo, mas também busca cultivar um ambiente educacional enriquecedor e centrado no aluno. Ok, então você termina esta parte com o seguinte parágrafo. O trabalho que teremos o privilégio de abordar é resultado de uma investigação com um tema intitulado Recursos didáticos do ensino de aprendizagem de equação do primeiro grau com duas incógnitas na 9ª classe no colégio número 25 do município de Catete. Então, no vosso anteprojeto, o vosso anteprojeto terá de ter essa estrutura também. Coloquem o tema no fim. Com isso, declarou-se o seguinte problema científico. Avance para o problema.
qual é o problema que foi constatado no colégio número 25 do Catete? É claro que este colégio não existe, é apenas uma invenção. O problema é este. Vocês precisarão seguir a mesma estrutura. Se pedirem este modelo no formato Word, então será bom para vocês. Aliás, ok. Então, qual é o problema científico? Vejam como fica. Ao interagir, estás a ver? Você, professor, então tiveste uma interação com os alunos deste colégio, a fim de aferir, né? Ou a fim de perceber que problemas eles vivem. Então, qual é o problema que o professor de matemática encontrou neste colégio? Ao interagir com alunos da 9ª classe, no colégio número 25 em Catete, sobre equações do 1º grau com 2 incógnitas, notamos limitações de conhecimento. Identificamos desafios adicionais em relação à diferenciação de variáveis, a construção de equações e a habilidade de converter problemas em termos matemáticos, né? Continuando, muitos estudantes demonstraram dificuldades em discernir entre as variáveis presentes nas equações, bem como em formular corretamente as duas equações associadas a problemas específicos. Essa dificuldade em traduzir contextos práticos em linguagem matemática sugere a necessidade urgente de estratégias pedagógicas específicas e o emprego de recursos didáticos que abordem essas lacunas fundamentais no entendimento conceitual. Não é muito fácil, muito fácil. Essa lacuna destaca a necessidade de aprimorar a abordagem pedagógica diante das deficiências nas respostas durante a conversa. Tendo em conta a situação acima declarada, determina-se como problema de investigação o seguinte: coloque aqui o seu problema de investigação. Muito fácil, né, amigo? É isto. Então coloca aqui o seu problema de investigação. Depois avança para a justificativa. A justificativa para a escolha do tema. Pois a justificativa está ali. No fim da justificativa, coloque também o tema. Está ali. Pois é um modelo. Depois avance para perguntas científicas. Avança para as perguntas científicas. Normalmente são 4. Quais são os pressupostos teóricos que sustentam? Qual é o grau atual do conhecimento que possuem os alunos da 9ª classe? Que atividades educativas devem ser realizadas para facilitar o nível de compreensão? E quais são os resultados alcançados após a aplicação das atividades educativas? Após as perguntas científicas, aparecem as tarefas científicas. Em outras universidades, as tarefas científicas são nada mais, nada menos do que os objetivos específicos. Percebe, amigo? As tarefas científicas são os objetivos específicos. E estes objetivos específicos precisam ser alcançados ao longo do trabalho. Vejam o interessante neste modelo que você pode ter. É que as tarefas científicas, elas são alcançadas em cada capítulo. Veja só. A primeira tarefa científica é alcançada no primeiro capítulo. Determinar os pressupostos teóricos que sustentam a investigação sobre equações do primeiro grau com 2 incógnitas. O que eu fiz? Vamos avançar até a estrutura do trabalho. Veja no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, conceito-chave da equação do primeiro grau com 2 incógnitas, determina-se, olhe, note, os pressupostos teóricos que sustentam a investigação sobre a equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Vamos avançar para a segunda tarefa. Vejam também o interessante. É a mesma coisa que terás de fazer
enquanto estiveres a escrever o seu anteprojeto. Segunda tarefa, elaborar o diagnóstico inicial para... Não. Selecionar atividades educativas que possam facilitar o nível de compreensão dos alunos. Selecionar atividades educativas. Fiz a mesma coisa. Na metodologia, entendi que pode-se selecionar as atividades educativas, ou seja, na metodologia, aonde você poderá colocar as atividades educativas que serão desenvolvidas na sala de aula. Note, o segundo capítulo descreve os métodos teóricos e empíricos empregados na pesquisa, a metodologia no caso. Também seleciona as atividades educativas que possam facilitar o nível de compreensão dos alunos. Se verem no índice, eu fiz a mesma coisa. No índice, eu coloco aqui, vejam o 3.5. 3.5. Propostas de atividades educativas. Ok, então o 3.5, ele responde a uma tarefa científica, que é a segunda, que é a terceira no caso. Agora, elaborar um diagnóstico inicial para testar o grau atual do conhecimento. Eu coloco esta tarefa científica nos resultados da pesquisa. Ok, ela aparece nos resultados da pesquisa. Vejam só. Aliás, vou sinalizar as duas últimas. Esta, vamos sinalizar de forma diferente. Esta tarefa e esta tarefa, elas são alcançadas nos resultados da pesquisa, ou seja, são respondidas, essas tarefas são respondidas nos resultados da pesquisa. Pode ser que o seu orientador lhe sugira, né, alterar a ordem, não tem problema. Esta se torna a primeira tarefa e esta segunda, porque nos objetivos ela aparece na metodologia. Segunda, depois a terceira e a quarta. Não tem problema, né? Não tem problema, né? Poderia talvez ser o orientador, mas também assim como está, não tem problemas nenhum. Então, este é o modelo, né? Normalmente aparece o objeto de investigação, o campo de ação e os métodos de nível teórico. E os métodos também não mudam. Deem uma olhada, amigos. Estás a fazer o que, Alicia? Estás a fazer o quê? Ok, os métodos são estes. Método de nível teórico. Esses métodos serão utilizados neste trabalho, na construção, desenvolvimento, tal. Análise bibliográfica. Vai permitir estudar a análise de forma crítica. Método histórico. Ao longo desta investigação será utilizada para tal. Método indutivo. Análise e síntese. Por se tratar de um curso de ciência da educação, ele já tem métodos, né, para estes tipos de trabalhos. E normalmente não mudam. Então, quem quiser este modelo, ele já está completo. E aparece aqui a população e a amostra. E eles definem assim, de forma aleatória, porque normalmente eles aplicam o sistema de atividades numa sala de aula e que não tem total controle sobre quem vai participar, quem não. Então a população e a amostra é esta. Normalmente é definido assim. Normalmente é definida assim. O trabalho terá um universo de 100 alunos, dos quais será extraída de forma aleatória simples uma amostra de 80 alunos.
de ambos os gêneros, o que equivale a 80% da população total. Então está ali. E depois aparece a estrutura do trabalho e as referências bibliográficas, em que, note, você precisará consultar, por exemplo, Diário da República, né? Lei de base do Ministério da Educação, programa de matemática, né? Porque aqui o tema, o meu tema é de matemática. Você precisará consultar o programa de matemática da 9ª classe. Se o teu tema estiver relacionado a... Se o teu tema, por exemplo, estiver relacionado à química, precisarás consultar o programa de química, né? Se o teu estudo for aplicado aos alunos da 7ª classe, terás de consultar o programa de química da 7ª classe, né? Sucessivamente. Então, esta parte é guardada para as referências bibliográficas e no fim aparece um cronograma. Eu coloquei aqui Angola, né? Porque você pode substituir adaptando a província onde resides. Então tens aqui o modelo completo para quem quiser. Com este modelo podes sim escrever o seu próprio trabalho. Não vejo muita dificuldade nisto, não vejo muita dificuldade nisto. E também não verás muitas dificuldades, porque tens aqui o modelo completo. E depois eu coloquei também os aspectos técnicos, né? A margem superior, né? São 3 centímetros, a margem inferior, né? Coloquei aqui os detalhes técnicos, também o tipo de letra, está tudo aqui. Pois, então solicita este modelo e com este modelo podes escrever o seu trabalho. Então, para quem fez o curso numa universidade em Ciências da Educação, quer em Cabinda, no Huambo, Kwanza Sul, Lubango, Uíge e Luanda, podem solicitar este modelo, que ele está disponível e nós vamos passar sem problemas nenhum. Este é um modelo completo, até porque levou 23 minutos até detalhar todo o modelo. Então podem solicitar, ele está disponível e eu enviá-lo-ei sem problemas. Estamos juntos, um abraço. Daqui é o professor Abreu Panza. Deixem um gosto se você gostou deste conteúdo.